Neste vídeo vamos abordar como as questões emocionais podem influenciar a saúde psicológica dos estudantes. Aqui também vamos refletir sobre como os professores, técnicos e alunos podem melhor enfrentar estas situações. A primeira coisa que a gente precisa compreender, e no modelo a respeito das atmosferas a gente pode identificar, é que todo o acesso emocional, um acesso de ira, um acesso de medo, um acesso de ansiedade, sempre ocorre dentro de uma atmosfera. O que quer dizer? Sempre ocorre dentro de um determinado contexto provocado por um gatilho. Então isso é a primeira coisa que a gente precisa prestar atenção. O aluno, ou o professor, ou o técnico entrou num acesso, esse gatilho, ele é um gatilho do contexto do ambiente pedagógico ou ele é um gatilho que está fora desse contexto? Um exemplo muito simples que é possível verificar é quando, por exemplo, um aluno, num contexto de sala de aula, trava para fazer a exposição de um trabalho, entra em ansiedade ou fica com medo de se expor perante os outros colegas. Nesse exemplo simples, a gente pode ver que o gatilho é o contexto pedagógico. Pode ser que o aluno trave para fazer uma prova, pode ocorrer um acesso de um técnico ou de um professor motivado por gatilhos do contexto pedagógico ou acadêmico. Nesses casos, quando são acessos leves, é possível encontrar uma maneira de conduzir no próprio ambiente pedagógico. Quando os acessos são mais severos, aí é preciso que o contexto pedagógico encontre uma maneira de ter um apoio mais adequado a enfrentar esse acesso. Há estudos estatísticos do aumento de complicações emocionais no contexto pedagógico, quadros de depressão, quadros de ansiedade, situações inclusive muito mais complexas, inclusive com tentativas ou riscos de suicídio. Então, é para ajudar o contexto acadêmico a enfrentar esse tipo de situação que a gente está trazendo esses elementos. Então, a gente vai fazer a diferença entre o que é um acesso leve, a maneira que é possível conduzir, e o acesso severo e a maneira de conduzir. Sendo que, como eu mencionei anteriormente, ele sempre é um acontecimento provocado dentro de um contexto antropológico, de uma atmosfera específica que gera a situação emocional naquele sujeito. Então, vamos começar pelo acesso leve. Quando se tem no contexto alguém que está tendo, o que até na linguagem comum se fala, uma crise de nervos, a pessoa ficou nervosa, começou a chorar, não consegue ter tranquilidade ou para apresentar um trabalho, ou para fazer uma prova, ou em alguma situação, quer dizer, um acesso em que a pessoa está emocionalmente afetada. Pode ser que ocorreu alguma situação no contexto pedagógico, algum atrito com um colega, alguma situação de relação ali naquele contexto. Pode ser que essa pessoa veio assim emocionalmente abalada do seu contexto familiar, pode ter ocorrido, sei lá, um rompimento amoroso, algum desentendimento com o pai ou com a mãe, e o aluno veio, ou o professor ou o técnico, emocionalmente abalado por essa situação. Quando é uma situação leve, primeiro que a gente consegue perceber que a pessoa está afetivamente ou emocionalmente abalada pela sua própria reação psicofísica, como a gente fala. Ao perceber isso, é importante buscar, de alguma maneira, conversar com a pessoa, deixar a pessoa confortável, Então, uma pessoa que tenha proximidade, ou professor, ou técnico, ou colega, verifica se a pessoa quer conversar, se ela quer sair daquele ambiente, se ela quer ficar um tempo distante, dá um copo d'água, deixa ela chorar, conversa, ou seja, vai auxiliando a pessoa a sair daquela atmosfera emocional. Então, quando se trata de uma situação leve, a melhor maneira é apoiar a pessoa, dar um suporte para a pessoa sair daquela atmosfera de turbulência.
Quando a gente tem uma situação severa, aí a gente está falando de pessoas, né, que entram num desespero maior, tem um acesso de ira e fica agressiva, ou se autoagride de alguma maneira, ou agride a outra pessoa. Tem acessos severos em que a pessoa perde a conexão com a realidade, quer dizer, começa a falar coisas se vendo ou se entendendo em outro lugar que não aquele em que ela está, né? Há pessoas que entram num desespero tão grande e começam a falar contra a sua própria vida, que irão, enfim, fazer algo drástico em relação a si próprio. Aí a gente está num quadro de um acesso emocional severo que precisa de um apoio externo para o enfrentamento dessa situação. Então, em síntese, o que a gente precisa ter presente é que esses acessos são algo reais e possíveis. Porque outra questão que ocorreu muitas vezes é que um acesso extremamente forte, até que a pessoa perde a noção da realidade e passa a se dizer outra pessoa ou se imaginar num outro contexto, muitas vezes para a pessoa que está de fora aparece como algo que é uma representação, que não está acontecendo. Mas na verdade a gente sabe que isso é possível psicologicamente e que quando isso acontece, algo muito severo está acontecendo com a pessoa para ela chegar a esse momento do processo de complicação psicológica, né? Então a gente precisa saber que isso é real, isso é efetivo e usar os meios seguros e adequados de enfrentar essa situação.